abordar com vocês, antes da gente ir pro nosso intervalo, sobre talvez um acomodamento que o Palmeiras pode ter na figura da Leila e do Anderson com relação ao Abel, de tá tudo dando muito errado, mas já deu muito certo, e pelo menos a gente sabe o que dá certo. E ficar aquela coisa, vamos mandar o Abel embora, mas qual é a chance da gente acertar de novo em cheio, como acertamos lá atrás? E fica aquela coisa meio casamento que vai levando com a barriga. Sim, eu queria falar Não, exatamente acho que isso nem seja cogitado isso, cara. Então, você disse pela torcida ou tipo ou dentro do Pelos Palmeiras? cursos da Leila e do Anderson Barros, o pessoal do Palmeiras, não é nem cogitada essa mudança. Não é cogitado. Sim, então, sim. Mas era por nesse muito ponto por que eu conta queria disso, chegar. talvez. Então, era pode nesse ser. ponto que eu queria chegar, assim, tipo, eles estão deixando o tempo passar, acho que por medo, não medo, assim, né, mas por um receio do que pode acontecer se o Abel sair, sabe? Tipo, se o Abel sair, quem que a gente vai trazer? Acreditar de que o Abel ainda pode fazer esse tipo de jogar bola. Pode ser também. Mas pode ser por receio também. Tipo, quem que a gente vai trazer? Cara, vamos deixar o Abel, porque a gente já sabe exatamente o que o PDV falou. Vamos deixar o Abel, porque a gente já sabe como é o Abel, a gente já sabe como o Abel trabalha. E a gente não precisa se preocupar com quem a gente vai trazer, porque pode ser que troque o Abel e dê certo, mas pode ser que troque o Abel e dê muito errado também. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho que vai dar muito errado no começo. Eu acho que vai dar muito errado Qualquer um? No começo eu acho que sim, porque vai ser aquele processo de você sai de um treinador que... Vamos supor que o Abel saia no fim da temporada e o Palmeiras não ganhe nada. Aí você sai de um treinador que foi multicampeão, o maior treinador da história considerado por muitos palmeirenses, que montou um elenco com as perspectivas dele, porque foram jogadores que ele pediu. Aí você vai contratar um técnico que não conhece esse elenco, não sabe como esse Palmeiras funciona e a torcida vai cobrar da mesma forma, né? Acho que até um pouco mais, dependendo do nome escolhido. Vamos supor que seja o Vojvoda. Talvez seja, no início, tenha um pouco de... Não, tá chegando, mas a gente já viu que ele trabalhou bem lá no Fortaleza. Mas aí a gente sabe que não vai durar 2 meses se ele não conseguir resultado. Talvez o Palmeiras vá fazer o que fez com o Abel, né? Que foi um grande processo seletivo. Fizeram várias entrevistas com o Abel antes de fechar com ele, para poder ter a certeza da escolha do treinador. É que dizem que a sorte, ela acompanha o futebol também. O Abel, ele chega já ganhando uma Libertadores, uma Copa do Brasil, então isso deu muita moral pra ele, independentemente do que acontecesse no restante da temporada. Então deu uma sobrevida pro Abel muito rápida. Eu acho que isso fez com que ele ganhasse algo que nenhum técnico que chegue agora vá conseguir. O PDV, todo mundo, parando pra refletir, a gente já fez essa comparação algumas vezes, mas ela nunca era leal, porque o Abel, quando chega, vence depois de poucos meses e segue vencendo por um tempo. Agora tá tendo um primeiro período aí de 1 ano aí sem conquistas. O primeiro, se não ganhar nada, vai ser o primeiro ano. Primeiro ano sem conquistas. Lembrar dos grandes casos, talvez o Abel seja um dos técnicos mais longevos aí dos últimos anos do futebol brasileiro, né? Sem dúvidas. Mas se a gente for comparar com o futebol europeu, porque o Palmeiras hoje está fazendo uma gestão aproximada dos modelos europeus. Sim. Jogadores jovens, né? Mantendo o técnico por um longo tempo. Mas percebe como é muito diferente a cultura? Porque é uma lembrança comum. O Ferguson levou 11 anos para ganhar a primeira Premier League com o United e ficou mais de 20 anos no comando. O Wenger no Arsenal levou 3 anos também, sem conquista, e é uma paciência da torcida, que consegue enxergar numa terceira colocação de Premier League uma boa campanha, uma boa temporada. Acho que o Klopp demorou 5 anos para ganhar o primeiro título. O Klopp também, mais recentemente. Aqui, se o Palmeiras terminar em segundo no Brasileirão e for vice-campeão da Libertadores, a gente vai estar falando em temporada fracassada do Abel, né? Sim. É que talvez hoje você tem o Palmeiras muito acima de outros clubes de forma estruturada que meio que obrigam o Palmeiras a conquistar títulos de fato. Sim. E assim, o Real Madrid... Só porque gastou mais? Sim, porque arrecada, não tem dívidas e gastou mais. O Real Madrid, você não fica uma temporada sem títulos no Real Madrid. O Ancelotti que o diga. Ganhou tudo no Real Madrid várias vezes, ficou uma temporada sem ganhar. Tchau. O Ancelotti hoje está na seleção porque o Real Madrid não quis mais o Ancelotti. Ponto. Então hoje eu vejo o Palmeiras meio que como um Real Madrid e o mesmo vale... Real Madrid das Américas. O mesmo vale pro Flamengo. E também vejo que o sul-americano enxerga o futebol de uma outra forma que o europeu. Eu não quero que o futebol
na América do Sul seja tratado da forma como o futebol é tratado na Europa. Mas internamente o Palmeiras trata em um Sim. modelo europeu. Concordo. O Palmeiras tá fazendo exatamente isso. Sim. Fazendo exatamente isso. E tem todo o direito, e é interessante observar esse movimento. Mas eu acho que a forma como o brasileiro trata o futebol é muito diferente da forma como... Eles podem mudar do portão pra dentro, mas a torcida não... A torcida não vai mudar. A torcida não vai mudar. Eu prefiro... tem coisas no futebol brasileiro sul-americano que eu não gosto, e tem coisas que eu gosto. Eu acho que o futebol, num país pobre, num país que muita gente sofre, muita gente passa o dia, às vezes, se esforçando ao máximo para ganhar o mínimo. O futebol, ele é mais do que só uma coisinha ali no fim do dia. Ele pode determinar a alegria e a tristeza de uma pessoa, a única alegria e a única tristeza de uma pessoa. Isso quer dizer que a gente tem que tratar o futebol de uma forma de xingar, de bater? Não. Ou irresponsável financeiramente. Não. Mas eu vejo que o futebol, ele é mais, talvez assim, ligado à emoção e que tem a ver também com a alegria do cara e a tristeza do cara, de modo geral, na vida dele, do que na Europa. Então, eu não faria dessa forma que o Palmeiras está fazendo. Mas eu faria de uma outra forma. Eu faria de um jeito maduro, que não se vê no futebol brasileiro e que talvez se vê no futebol europeu, que eu falei aqui ontem. Um processo de transição de, o Abel não vai renovar, a gente até queria, o Abel não vai. O Abel deixará o Palmeiras em dezembro, independente do que acontecer, e o Palmeiras já tem um acordo, vou falar o meu nome. O Palmeiras já tem um acordo com o Juan Pablo Vojvoda, que a partir deste momento estará acompanhando de alguma forma o Palmeiras, nunca integrado ali. Vou te falar porque não que isso não existe, Não vai existir dois cara. treinadores. Não existe porque não existe maturidade no futebol. Isso, o futebol brasileiro não tá pronto pra um movimento como esse, Não tá porque vão pronto. falar, mas o Abel vai sair no final do ano, vai ficar treinando aí, sem vontade de ganhar nada. É como se o técnico tivesse que lutar sempre pela sobrevivência dele. Concordo. No momento em que ele não tem mais essa preocupação, é como se o time tivesse largado. Cada derrota ia ser, coloca o Vojvoda logo então. É isso. vai Então ser já tira o Abel. Eu concordo totalmente com você. Entendeu? A gente não tá pronto pra um negócio O meu desse. mundo, entre a Europa e o Brasil, que eu tô falando... Sim. Que não existe. Eu acho que o futebol tem que ser tratado no de uma oceano. forma mais leve. Só que eu acho que o nosso povo sofrido tem muito essa questão do futebol. O meu meio termo seria esse. Abel, até dezembro, vamos lá, vamos tentar ganhar a Libertadores. Inicia-se um processo de transição, de alguma forma do Vojvoda começar a se integrar, pra que não ocorra isso que a Gabi falou, o primeiro técnico que chegar, não vai dar certo. Não vai dar certo, é outra cultura... Mas isso não existe esse mundo. Não existe esse mundo. Por isso que vai existir o torcedor falando, ó lá, não presta, É. escolheu errado. E aí vai ser a cobrança em cima da diretoria. A gente já viu a torcida criticando a Leila, inclusive no jogo da quarta-feira. Vai começar a falar assim, a Leila é só empresária, não sabe fazer nada de futebol. Esse vai ser o discurso. Porque o torcedor palmeirense, ele já criou um universo na cabeça dele, e o universo dele só existe se o Palmeiras for campeão. Se ele não for campeão, o restante não presta mais. E a gente sabe que é isso pelo comportamento que a torcida teve no jogo da quarta. A única coisa que teve de diferente ali, que não foi a unanimidade, foi o xingamento pro Abel, porque aí quando uma parte da torcida xingou, a outra vaiou. No mais, quando xingaram do 1 ao 11, o estádio inteiro acompanhou. Então a gente sabe que a torcida do Palmeiras, ela já está demonstrando uma insatisfação que acontecia pontualmente na temporada passada. Dessa vez, não. A gente vê desde o começo do ano a torcida reclamando. É que o Palmeiras chegou na temporada passada ainda brigando, né? Na reta final do Brasileirão. Quando perde pro Corinthians, ali começa a dar eita, a torcida já fica, o Palmeiras não vai pra frente. Porque aí perde pro Corinthians e perde pro Botafogo também, sai da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu só acho que, pra gente passar também um final nessa história, não é momento de... Muita gente falando que é uma crise sem precedentes no Palmeiras. Não acho que seja uma crise de terra arrasada, não. É uma eliminação dolorida, claro. Passou do Universitário, acabou. Exato, é isso. Seguir vivo na Libertadores, as fases finais. E a brigando torcida já por tá de título volta com o brasileiro. Abel, acreditando no projeto. Acho que é por aí. Eu também. Mas mesmo assim, seria lindo, maravilhoso, 2 títulos pro Palmeiras e eu seguiria cada um pra um lado, mesmo com o sucesso. Falo isso hoje, que lá na frente vai acontecer do Palmeiras ganhar os títulos, falar, o Abel e tal. Lindo, maravilhoso. Continuo achando o Abel lindo, maravilhoso, inclusive fisicamente. Mas
Foi melhor quando ele chegou, né? A torcida Agora tá do Palmeiras, ela tem Ele tá mais triste. um Ele tá ficando estilo triste. enérgico, o Abel tem um estilo e esse atrito eu acho que uma hora é bom cada um seguir seu lado. Não agora, eu não encerraria o Abel agora, jamais. Do nada, né? Seria assim, o cara ficar 5 anos no Palmeiras e cair porque perdeu a final pro Corinthians, foi eliminado pro Corinthians. Depois de tudo isso não existe no universo do Palmeiras. E ainda bem que a gente tem a Leila. E eu acho que uma figura feminina, só pra fechar, eu acho que uma figura feminina à frente de um clube determina muito essa questão. Eu imagino que fosse um presidente homem, Gabi, Eu também acho. eu acho que o Palmeiras já teria tomado outro rumo. E as críticas das formas como elas são direcionadas também deixa isso muito claro. Porque a Leila faz uma gestão que ela não começou no primeiro mandato dela. Ela tá no Palmeiras há bastante tempo, inclusive, e esteve com o conselho do Palmeiras, acompanhando como que funcionava o clube. Inclusive, quando ela fazia o que todo mundo queria, ela era extremamente adorada. Quando ela parou de fazer algumas coisas que alguns torcedores não gostaram, as críticas passaram a ser diferentes. E a gente vê, o PDV, um exemplo pra mim muito claro disso é o Augusto Melo, né? Porque no começo da gestão dele, mesmo caótica, ele recebia muito apoio. Esse apoio só foi diminuir quando aí ele começou a receber algumas acusações que eram pra além do futebol. E a gente viu o Corinthians por muito tempo envolvido em várias polêmicas, mas sempre recebendo apoio da torcida, o que não acontece com ela. Nossa, como esse Paulo do Vale é chato e invejoso. Quer demitir o treinador. Quem é Paulo do Vale em relação ao Abel? Você quer que o Abel assuma o comando da Pergunta. Ponte Preta? Não, PDV, é isso? Não. Mas você não aceitaria? Eu quero assumir o Palmeiras. Ah. Eu